Fala galera! Eu sou o Joab. Eu sou o Elton e este é mais um vídeo do Universo Alternativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Adolf Hitler. Roda a vinheta! Nascido em 1889, na cidade austríaca de Braunau, Alta Austrália, Adolf Hitler era filho de Alois Hitler, funcionário anduneiro. Sua mãe era Clara Hitler. Do casamento de Clara e Luigi, nasceu Adolf Hitler e Paula. Na adolescência, Adolf Hitler era conhecido como um jovem inteligente e mal-humorado. Ele foi reprovado 2 vezes no exame da escola de Lis. Neste mesmo período, Adolf Hitler começou a formular suas ideias de caráter antissemita. Ele foi muito influenciado pelo seu professor Leopold Poest. A relação de Hitler com seus pais era bastante ambígua. A mãe dedicava extremo carinho e dedicação. Com o pai tinha uma relação conflituosa, marcada principalmente pela oposição que Luiz fazia ao interesse de Adolf, pelas artes e pela arquitetura. Frustrado com o seu insucesso na sequência e seus estudos, Hitler mudou-se para Viena aos 21 anos. Vivendo de pequenos expedientes, vivendo em condições precárias, mudou-se para Munique quando tinha 25 anos de idade. Com a explosão da Primeira Guerra Mundial, decidiu se alistar voluntariamente ao exército Adolf Hitler, incorporando o 16º Regimento da Infantaria Bávaro. Lutando bravamente nos campos de batalha, ele conquistou condecorações por bravura durante suas atuações militares e recomendações de um superior de origem judaica. Depois de se recuperar de uma cegueira temporária, voltou para Munique, trabalhando no departamento de imprensa do 4º Comando das Forças Armadas. Em 1919, depois de presenciar a derrota militar alemã, filiou-se a um pequeno grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão. Em meio às mazelas que o povo alemão enfrentava, esse partido discutia soluções extremas mediante os problemas da Alemanha. Entre outros pontos, pregava a extinção dos tratados da Primeira Guerra, a exclusão socioeconômica da população judaica, melhorias no campo econômico e a igualdade de direitos políticos. Utilizando seus grandes dotes oratórios, Hitler começou a angariar a adesão de novos partidos e propôs a mudança do partido para o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A renovação do nome acompanhou a criação de uma nova simbologia ao partido, uma bandeira vermelha com uma cruz gamada, e a incorporação de milícias comprometidas a defender a ideia do partido, as chamadas seções de assalto. Eram incumbidas de perturbar as reuniões de grupos marxistas estrangeiros e comunistas. 2 anos depois de integrar ao partido, Hitler se tornou o chefe supremo do partido nazista. Agrupando ao pequeno grupo de partidos, Hitler embolsou um golpe político, que foi contido pelas autoridades alemãs. No ano de 1923, foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais ele só cumpriu 8 meses de prisão. Neste meio tempo, ele começou a escrever seu livro, um misto de biografia com manifestos políticos, chamado Meu Kampf, que traduzindo para português significa Minha Luta. Liberto resolveu remodelar as diretrizes de seu partido, incorporando diretrizes do fascismo, noções de disciplina rígida e a formação de grupos paramilitares,
adotando uma teoria de cunho racista. Hitler dizia que o povo alemão era descendente de raça ariana, destinada a empreender a construção de uma nação forte e próspera. Para isso, deviam vetar a diversidade étnica em seu território, que poderia suas forças produtivas para raças descomprometidas com os arianos. Nos campos políticos, o partido de Hitler era contrário à definição de um regime político de pluripartidário. A diferença ideológica dos partidos somente servia para a desunião de uma nação que deveria estar engajada em ideias maiores. Dessa forma, a liberdade democrática era vetada em favor de um único partido liderado por uma única autoridade, no caso que era Hitler, que estaria comprometido com a constituição de uma nação soberana. Entre outras coisas, Hitler defendia a construção de um espaço vital necessário para a nação ariana cumprir seu destino. O ideário nazista, prometendo prosperidade e o fim da miséria do povo alemão, alcançou grande popularidade com a crise de 1929. Os nazistas organizavam grandes manifestações públicas, onde o ataque aos judeus, marxistas, comunistas e democratas eram sistematicamente criticados, prometendo trabalho e o fim das imposições de Tratado de Versalhes. Os nazistas pareciam prometer ao povo alemão tudo o que ele mais precisava. Em pouco tempo, grupos empresariais financiaram o partido nazista. No início da década de 1930, o partido alcançando uma vitória expressiva que se manifestou na presença de predominantes deputados nazistas ocupando as cadeiras do poder legislativo alemão. No ano de 1932, Hitler perdeu as eleições presidenciais para Marechal Hindenburgo. No ano seguinte, não suportando a pressão da crise econômica na Alemanha, o presidente convocou Hitler para ocupar a cadeira de chanceler. Em pouco tempo, Hitler conseguiu empreender sucessivos golpes políticos que lhe deram o controle absoluto da Alemanha. Depois de aniquilar dissidentes no interior do partido, na chamada Noite dos Longos Punhais, Hitler começou a colocar em prática um conjunto de medidas defendidas por ele e o partido nazista, organizando várias intervenções na economia, com os chamados planos quadrienais. Hitler conseguiu ampliar as frentes de trabalho e reaquecer a indústria alemã. A partir da ascensão econômica veio seguida pela ampliação das matérias-primas e dos mercados consumidores. Foi nesse momento que a teoria do espaço vital foram colocadas em prática. Depois de exigir o domínio da região dos Sudetos e assinar um acordo de não agressão aos russos, o governo nazista tinha condições plenas de pôr em prática um grande projeto de expansão. Com o início da Segunda Guerra, Hitler obteve grandes vitórias que pareciam garantir o controle de um amplo território. Suas profecias pareciam se cumprir. Somente após a invasão à Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito, a dominação das forças nazistas pôde ser revertida. A vitória dos aliados entre 1943 e 1944 colocou Hitler em uma situação extremamente penosa. Resistindo à derrota, Hitler resolveu se refugiar em seu bunker, em Berlim. Himmler, um dos generais da alta cúpula nazista, tentou assinar um termo de rendição sem o consentimento de Adolf Hitler. O acordo foi rejeitado pelos aliados, que continuam a atacar as tropas alemãs. Indignado, Hitler resolveu substituir Hitler pelo comandante Hermann Göring, que logo pediu para assumir o governo alemão. Irritado com seus comandados, em último ato, Hitler nomeou Karl Dönitz como presidente da Alemanha, Joseph Goebbels como chanceler. E em
30 de abril de 1945, sem oferecer nenhum tipo de resistência militar, Goebbels, Hitler e sua esposa Eva Braun se suicidaram. Pois é, galera, aqui foi só um pouco da política dele, da trajetória dele política. Claro, se você for pesquisar, terá mais história de Hitler, muito mais, galera. Muito mais fato, mais curiosidade, existe muito mais coisa que se você quiser, nós podemos trazer aqui outro vídeo falando sobre Hitler também. Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você tem sugestões para novos vídeos, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Galera, nós temos o Instagram aqui, galera. Deixe sugestões e tudo, e falar no direct tudo que você quiser sobre o anime, filmes, teorias, séries, análises, tudo que você quiser. E este foi mais um vídeo do Universo Alternativo, galera. Até a próxima. Da região, vamos começar aqui. Depois de Sudets, não,